Pai Senhor, meu Jesus amado, vai começar de novo a internet. Oh Jesus, glória a Deus. Nos ajude a compartilhar, já estávamos com um número bom de pessoas para me chamar aqui o nosso amado irmão em Cristo, Pastor Fagner, e a gente já estava com quase 45 pessoas, mas as internet sempre nos ajuda, né, irmãos? Mas eu creio que Deus vai nos dar uma palavra poderosa essa noite. Então compartilhe aí o link, que eu vou convidar aqui o Pastor Fagner para já entrar na live e nós estarmos ouvindo um pouco da palavra de Deus. Glória a Deus. Guardando aí carregar as informações. Pai do Senhor, pastorzão. Pai do Senhor, pastor Diego, que está presente. É uma satisfação imensa tê-lo aqui conosco, tá? Quero dizer diante aí do público que já nos assiste aí, quase 40 pessoas, quanto sou grato a Deus em ter hoje a oportunidade de estar dividindo essa tela aqui, dessa live com o Senhor, a qual sempre, nas oportunidades que tinham na época de juventude, o Senhor sempre estava conosco, nos orientando, nos direcionando e sendo um instrumento de Deus. E eu creio que essa noite não vai ser diferente. Deus possa te usar poderosamente através da sua vida para as nossas aqui que estamos ansiosos para ver o que Deus vai falar. Amém? Deus abençoe, pastor. Amém. Eu que agradeço, pastor Diego, e lembrando ali dos tempos que nós, às vezes, éramos convidados para ir ao João 23, e vendo hoje o seu crescimento espiritual, glória a Deus por isso, e vendo o Senhor me usando poderosamente. Ali usava naquela época com a juventude, né? E agora o rebanho aumentou, né? A responsabilidade aumentou. Não são mais somente os cordeiros, são também ovelhas, cabritos e até bode entra no meio. É verdade. Mas Senhor, para todos os irmãos aí da Canaã do Conjunto Esperança, do bairro Adjacentes, todos os irmãos de Fortaleza, tem irmãos aí entrando também de Tapipoca, Tianguá, Cascavel. Bênção. Deus abençoe aí a todos vocês. Pastor Diego, como nós falamos em off, né, o tema bem atual, tornou-se mais atual ainda nesta pandemia, o perigo de uma pessoa relativizar o pecado. Nós já estávamos encontrando, mediante a muitos altares e púlpitos, esse grande perigo, e hoje quero falar um pouco de uma forma mais direcionada sobre esse perigo, que gera uma mistura. E dando aqui um spoiler da mensagem contemporânea, a gente fala agora spoiler, né? Entendem assim, né? Aí Jesus fala em João 17, na sua oração tríplice sacerdotal, se despedindo dos discípulos, dizendo assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas peço que os livre do mal. Então é impossível nós sairmos do mundo, mas nós podemos ser livres do mal, da malignidade desse sistema do mundo. Então o texto base que o Senhor colocou em nossos corações está lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Eu vou ler apenas um versículo, né? Porque eu sei que o tempo é curto. Só o versículo 16. Vou ler o versículo 16 e 21. Que diz assim: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? 1 Coríntios 10, 16. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Versículo 21. Não podemos beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos
demônios, somente até este versículo. Paulo escrevendo aos Coríntios, essa primeira carta, é uma carta de orientação, de exortação. E neste capítulo 10, ele traz uma mensagem exortativa, principalmente contra a idolatria. E a relativização, ela causa, é uma das consequências, a passagem é 1 Coríntios 10, 16 e 20, irmão. Uma das causas dessa relativizar o pecado é a geração da idolatria. Hoje eu escrevi que uma frase ou uma expressão, ou já virou um jargão bem comum quando alguém relativiza o pecado, não tem nada a ver. Relativizar significa uma mistura, ou então acalentar, ou então encontrar um jeitinho, poder produzir de uma forma sorrateira, o pecado na vida de uma pessoa. Estava tendo na igreja de Coríntios esta mistura, estava tendo uma aceitação. E quero deixar bem claro para os irmãos que Deus, ele não tem nada contra o pecador. Na verdade, ele ama o pecador. Mas Deus, ele abomina. Esta palavra abomina, no original, significa que ele tem nojo do pecado. No capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo alerta a igreja que havia um homem naquela congregação que estava cometendo um incesto, uma obra de prostituição, deitando-se com a própria mulher de seu pai, ou seja, sua madrasta. E ele diz para aquela igreja que teria que afastar aquele homem. Ele usa até uma forma radical, dizendo que aquele homem deveria ser expulso e ser entregue a Satanás. Paulo usou essa forma para ver se aquele homem se tocava, para ver se aquele homem podia se converter dos seus maus caminhos e voltar-se para o Senhor. Agora, quando nós damos continuidade aos versículos, nós encontramos Paulo, a partir do versículo 8, dizendo assim: pelo que façamos festa, não com fermento velho, ou seja, com heresias, com esta relatividade, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos, com sinceridade, com pureza. Já que por carta vos tenho escrito que não vos associeis com aqueles que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. A mensagem de hoje, como hoje é quinta-feira, eu creio que é um culto de ensino. De ensino. É direcionada para a igreja. Já estou aqui nas anotações. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, se dizendo irmão, se dizendo crente, cristão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebarrão, ou roubador. Com este tal, ainda digo, não comais. Porque tenho eu que julgar os que estão de fora, não vos julgarei os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós o iníquo. Então, o relativizar do pecado, ele é feito não pelo pecador do mundo, daquele que não conhece a Cristo. Ele é realizado por aquele a qual conhece, que tem os seus desejos e não consegue controlar esses desejos, e colocam esses desejos diante de si e acabam por espalhar na congregação ou líderes que espalham no altar. Há um perigo hoje grande, pastor Diego, e há uma grande leva de igrejas sendo formadas e líderes que pregam no altar que Jesus relativizou o pecado,
que é uma grande farsa e uma grande mentira, e eu tenho como provar isso na Bíblia. Mensagens relativizadas. A teologia da prosperidade já faz isso, quando coloca uma placa perto da sua fachada dizendo pare de sofrer. A teologia do coach, que é mais contemporânea, também já faz isso, quando prega dizendo que o poder está dentro de você. E quando nós encontramos na parte da igreja contemporânea, que prega e diz que Jesus relativizava o pecado, pregando uma hipergraça, sem ser a graça do favor imerecido, eles usam passagens de uma forma sem o contexto para querer enganar o povo. Por exemplo, João capítulo 8, uma mulher é apanhada adultério à luz do dia, certo que a intenção daqueles homens era pegar Jesus em alguma cilada, e Jesus, escrevendo na areia, pressionado por aqueles homens, levanta-se e diz assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, esses pregadores contemporâneos pegam esse texto e querem relativizar, dizendo: está vendo? Aquela mulher merecia o apedrejamento por causa do seu pecado segundo a lei. E Jesus relativizou aquilo ali e a perdoou, e não permitiu o apedrejamento. Só que eles fogem do contexto. Por quê? Porque todos, Jesus quando fala quem não tem pecado, ele está dizendo todos ali mereciam o apedrejamento, porque todos eram pecadores. Romanos 3:23. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Então, se fosse haver um apedrejamento, um ao outro precisariam se apedrejar. O único que não era para ser apedrejado ali era Cristo, que era o que estava sem pecado. Segundo, eles não conseguem ver que quando todos vão embora e fica só Cristo e a mulher, Jesus fala assim: onde é que estão os teus acusadores? Não, foram todos embora. Aí ele diz: pois eu também não irei te condenar. E Jesus certa vez diz que eu não vim para condenar, eu vim para salvar, mas não de uma forma relativizadora, mas de uma forma chamando o povo para o arrependimento. E quando ele disse isto para a mulher, ele falou algo interessante. Ele falou assim: vás e não peques mais. Não é que ela não poderia cometer mais nenhum pecado, mas principalmente do que ela tinha cometido. Então Jesus não relativizou o pecado. Outra passagem é João capítulo 5, a qual Jesus adentra ao pendre, ao tanque de Betesda, onde havia ali um paralítico há 38 anos, que padecia essa necessidade e firmava a sua fé no tanque, no mover dos anjos. Jesus cura aquele homem e mais lá na frente encontra aquele homem no templo e diz assim: veja que tu estás curado, vás e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Ou seja, Jesus não relativizou o pecado. E Jesus ali mostra para aquele homem e mostra para todos nós que o que causou a paralisia daquele homem era exatamente o pecado, que há 38 anos estava paralisado. Então, há um perigo grandioso quando quer haver esta mistura. Desde o princípio, nós encontramos Deus criando os céus e a terra, e ele fez a separação da luz para com as trevas. O que nós temos visto muito nesse momento de pandemia é muitas pessoas, muitas, não são poucas, estou falando aos crentes, demonstrando a sua fraqueza espiritual, não por meio de graça. Paulo fala nesse mesmo texto que aquele que está em pé, cuide para que não caia, e se colocando diante do mundo, das coisas do mundo. Não é novidade para ninguém. Eu sou recente em questão de rede social, mas nós encontramos hoje uma gamada de crentes deixando de apreciar uma boa palavra ou louvores e assistindo lives mundanas, cantores
cantores que só porque um dia viajaram para Israel e foram batizados no Jordão, por essas igrejas que relativizam, as pessoas pensam que eles são crentes, mas não, apresentando-se como assim, ainda não tiraram o sobrenome Safadão do nome, né? Não houve uma transformação, porque a relativização do pecado faz com que impeça a transformação e gere o conformismo. E quando a Bíblia fala de mundo, pastor, ela nos traz algum ensinamento. Primeiro, Tiago capítulo 4. Não sejais amigos do mundo. O mundo aí é o sistema corrompido, o sistema de prostituição, o sistema de soberba, o sistema de desejos sensuais, os deuses que comandam este mundo, o Mamon, que é a ganância, a riqueza, o deus Plutão, que é a ostentação, o narcisismo, e o deus Eros, que é o erotismo, né? Que é o deus que gera as sensualidades. E quando o Tiago fala, não sejais amigos do mundo, porque quem se constitui amigo do mundo, desse sistema, quem aprecia isso, é inimigo de Deus. Ah, mas eu sou só um apreciador. Deixa eu falar algo para vocês. A mente é algo que grava, é muito sério. Muito sério. Se eu me associo e empresto a minha vista e o meu cérebro para assistir lives ou qualquer outra coisa que esteja inserido em devassidão, em prostituição, em bebedice, em glutonaria, em tantas outras coisas mais do sistema mundano, eu sou um devasso, eu sou um prostituto, se estou apreciando, aquilo ali está entrando na minha vida, eu estou concordando. Então, Tiago diz, não sejais amigos, porque quem é amigo do mundo constitui-se amigo, inimigo de Deus. Segundo, João escreve na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15 a 17, também sobre o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque o mundo, com as suas concupiscências, com seus desejos, passará. Passará o desejo dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida. E permanece para todos sempre aquele que faz a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós busquemos a santificação, que é progressiva, a obediência. A vontade de Deus é que todos nós venhamos ser salvos. Você sabia, pastor Diego, que na tentação de Cristo, tanto em Lucas capítulo 4, como também em Mateus capítulo 4, Jesus venceu esses três desejos? Os desejos da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Satanás tentou a Cristo nessas três áreas: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. E Jesus venceu com a palavra, se enchendo do Espírito Santo, levando-se, guiado pelo Espírito Santo ao deserto, mas cheio dele. O que está faltando hoje é que as pessoas se encham do Espírito Santo para vencer o poder de Deus. Terceiro, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Paulo diz: amados, que vocês possam se apresentar a Deus, eu rogo isso, como sacrifício vivo, santo e agradável, e esse é o nosso culto racional, espiritual. Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas buscai a renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em vossas vidas. Ou seja, Paulo está falando, se você não se conformar com este mundo, se afastar deste mundo, você vai experimentar o que é bom de Deus. Agora, quando eu sou guiado pelo mundo, porque eu relativizo, que é a maquiagem, que era isso. Quando eu sou guiado pelo mundo, eu sou uma pessoa conformada. Para mim, tanto faz. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver um trago, não tem nada a ver uma pulada de cerca, não tem nada a ver. Deus me entende. Agora, quando eu sou guiado pelo Espírito de Deus,
eu sou confrontado e este confronto gera uma transformação na minha vida. Quando eu sou guiado pelo mundo, eu sou uma pessoa conformada, vivo no conformismo. Quando eu sou guiado pelo Espírito, eu sou uma pessoa confrontada e transformada. Evangelho que não gera confronto é evangelho a qual relativiza. Evangelho que não gera transformação, que não gera novo nascimento, é um evangelho relativizador. Evangelho que não gera libertação e o desejo de Cristo, de estar em Cristo, permanecer em Cristo, é um evangelho que tem as controvérsias. Uma certa vez, uma multidão seguia a Cristo, uma grande gama de discípulos, querendo a própria multidão relativizar a mensagem. Quando é que um povo quer relativizar a mensagem do evangelho? Quando eles querem somente receber as bênçãos, as bonanças, os milagres. Não é isso? Lá em Lucas, capítulo 11 ou 10, se não me falha a memória, eram 10 leprosos. Você lembra dessa passagem? De longe eles gritam: Jesus tem misericórdia de nós. Um deles era samaritano, que era excluído pela sociedade judaica. Aí Jesus diz: vão apresentar-se como ensinou a lei de Moisés. No meio do caminho, os 10 foram curados. Quantos voltaram, pastor Diego? Só apenas um. Esse voltou glorificando e não era o crente, podemos dizer assim, e Jesus o abençoou com a salvação. Já preguei uma vez sobre esse texto e o tema foi: 10 foram curados e apenas um foi salvo. Quem relativiza a mensagem do evangelho é assim: só quer a cura, só quer a bênção, mas não quer a salvação. Quer Cristo como abençoador, quer Cristo como milagreiro, quer Cristo como provedor, mas não quer Cristo como Senhor. Então, uma certa vez, Jesus Cristo pregando, operando anteriormente o milagre na multiplicação dos pães e dos peixes, e ele atravessa o lago, e após atravessar o lago, uma multidão pega os seus barquinhos e chega até ele. E Jesus olha para aquela multidão, conhecendo a intenção deles: vocês não estão atrás de mim por causa de mim, mas sim pelos sinais, pelo que eu faço. Mas deixa eu falar algo para vocês. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Ou seja, ser participante do meu sacrifício, renúncia, novo nascimento, transformação. Aquele que não aceitar o meu sacrifício, que é a salvação para a sua vida, não terá parte. Então todos começam a endurecer e abandonar a Cristo. Cristo estava falando assim, eu aqui parafraseando: a minha mensagem não é relativizadora, é confrontadora. A primeira mensagem que Jesus pregou no seu ministério iniciando foi arrependimento. A primeira mensagem de João Batista, arrependimento. A primeira mensagem de Pedro, arrependimento. Quando Paulo iniciou a sua viagem, a primeira mensagem que ele pregou foi arrependimento. O evangelista e diácono Filipe foi a Samaria e pregou arrependimento. Estevão pregou arrependimento. Não dá como para você iniciar uma caminhada no evangelho se você não se arrepender antes dos seus pecados. Então Jesus pregou esta mensagem, o abandonaram. Pedro chegou, tomou a frente e disse: mestre, duro foi esse discurso. Estão te abandonando. Jesus poderia muito bem relativizar. Alguns pregadores contemporâneos hoje iriam relativizar. Oh, poxa, peguei pesado, manda o povo vir de volta. Mas Jesus não se preocupava com a multidão. A maior mensagem do Evangelho foi pregada para uma pessoa. João 3,16. Para quem? Podemos. Certo que hoje é para uma multidão. Jesus não tinha preocupação com a multidão. Aí Jesus disse assim: vá com eles também, Pedro, você e os 11. Pedro olha para ele e faz a maior declaração da Bíblia. Para quem? Interessante frisar isso. Porque há muitos louvores e há muitas pessoas, até pregadores que eu já vi, que dizem: para onde? Se eu falar para onde, eu relativizo. Se eu te falar para onde, vai ter hoje vários tipos e gamas de igreja que vai pregar aquilo que eu quero ouvir. Agora, para quem? Só tem um.
A igreja que prega Cristo sem relativizar este crucificado, a mensagem da cruz, que prega o perdão dos pecados, mas prega também o arrependimento, para quem iremos nós? Não é para onde, para quem? Se só tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna. Uma mensagem que não é relativizada, ela visa o céu, não visa o aqui e agora. Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, 19. Não esperem Cristo somente nesta terra. Nós temos um longo caminho a percorrer até chegar no céu. E esta mensagem cristocêntrica, Diego, ela não atrai multidões. A mensagem cristocêntrica, ao contrário, são poucos. A Bíblia diz que são poucos e são muitos. E está acontecendo algo muito perigoso nesta pandemia. Muitos estão apostatando-se na fé. Muitos estão deixando o verdadeiro caminho. Na verdade, outros estão se revelando. O ocultismo que vivia dentro dos templos, que não estão aguentando, estão até expondo. Porque antigamente, até mesmo no Éden, quando era cometido o pecado, as pessoas procuravam esconder, se expor, ou não se expor. Hoje o pecado é cometido e exposto, é lançado nas redes sociais como um troféu. Relativismo, isso não tem nada. Isso é besteira. E é um perigo. É um perigo por quê? Porque nós vamos encontrar no dia do juízo final muitas pessoas buscando essas portas largas, esses caminhos largos. E poucos que vão abrir os caminhos e as portas estreitas. Mas estamos vivendo momentos difíceis. A Bíblia nos ensina sobre a questão de não amar o mundo, já falei, de não ser amigo do mundo e não se conformar com o mundo. Se eu sou amigo do mundo, eu amo o mundo e me conformo com o mundo, 1 Coríntios 11, 32, eu serei condenado com o mundo. A questão é porque nós queremos o alívio sem a aflição, o enxugar das lágrimas sem o choro. Jesus nunca nos enganou e nunca mentiu para nós. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas Jesus disse, eu venci o mundo. Então tem de bom ânimo. Jesus venceu a consciência dos olhos, da carne, a soberba da vida. Gente, eu venci. Este mundo vai ter aflições, vai ter lágrimas, vai ter choro. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Se eu venci, vocês também podem vencer no meu nome. Nós queremos os benefícios, nós queremos as facilidades da vida, sem pagar o preço, sem dar valor ao sacrifício, porque há uma grande diferença entre valor e preço. Porque se nós enxergarmos somente o preço que Jesus pagou por nós na cruz e não dermos o valor devido, não vai ser nada. Vai ser algo jogado ao vento. O que Jesus fez por nós na cruz tem um imenso valor, uma imensa herança, que transforma-se ainda maior quando levamos para o legado. A relativização do pecado faz com que as pessoas procurem meios sorreteiros e habeas corpus no meio jurídico para tentar encontrar o jeito de poder expor as suas próprias ideias e fugir das escrituras sagradas. Infelizmente, nós vamos ver pós-pandemia o que acontece no muito período de questões festivas. Tenho certeza que você já passou por momentos nas igrejas que você pastoreou, quando chega um período, principalmente de carnaval, muitos se afastam e após o carnaval, muitos se reconciliam. Só que agora o período é maior. Aqueles que não tinham o costume ou o hábito de ter uma intimidade com Deus estão sofrendo deste isolamento. Pegando uma deixa, meu pastor, hoje mesmo eu tinha conversado com o obreiro falando realmente a respeito disso, que nós, como fazemos parte da liderança, da linha de frente da igreja, que venhamos estar vigilante, porque quando tudo isso passar e retornarmos às nossas atividades, não vai ser um momento de felicidade para muitos, mas vai ser um momento de guerra.
Porque as pessoas vão chegar ali cheia de pecados, cheia de coisas ocultas, cheia de depravações que ocorreram durante esse intervalo. Então vai ser um momento de batalhar espiritualmente, de resgatar aqueles que ficaram caídos, de resgatar aqueles que não teve mais força, que não tem mais forças de ir para a igreja. Vai ser um momento de batalha espiritual. Estava justamente comentando a respeito disso, nesse mesmo ponto que o Senhor mencionou. Casou o que Deus, o Espírito Santo de Deus, trazia para essa mensagem agora. Na verdade, pastor Diego, glória a Deus por esses recursos das redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, mas nós temos que ter cuidado para não virarmos crentes online. Nós temos que ser crente com a nossa família em casa. É o período que você pode reunir novamente. Doméstico, verdade. Doméstico. Você buscar a sua intimidade no quarto, fechar a porta do quarto. Fechar a porta não é literalmente. Fechar a porta para a perturbação que queira vir perturbar a sua oração. Fechar a porta para pensamentos maliciosos. Abrir o seu coração para Jesus, buscar esse fortalecimento espiritual. A questão da relativização do pecado, pastor Diego, é tão perigoso que tem sido pregado em mensagens em públicos, infelizmente, de uma forma distorcida, a qual as pessoas têm percebido aqui e não querem mais examinar as Escrituras. Estão engolindo qualquer coisa. E as pessoas hoje estão mais firmadas em livros, em palestras, do que mesmo nas Escrituras Sagradas. Eu nunca vi ninguém indicando uma leitura da Bíblia nas redes sociais, mas eu vejo indicação de vários livros. E esse é um bom período para você aproveitar, que nunca leu a Bíblia toda, para você firmar na sua leitura das Escrituras. São 66 livros. Em Gênesis, Apocalipse, você vai encontrar a mensagem do Evangelho, de Cristo sendo falado em todos esses livros. A relativização do pecado faz com que as pessoas relaxem na sua vida piedosa, na sua vida devocional. É só nós fazermos uma pesquisa simples de que o relativizar faz com que as pessoas relaxem, abaixem a guarda, não queiram mais um compromisso com a palavra e com Deus da palavra. Eu vejo que as igrejas, um dia eu preguei uma mensagem lá em Lamentações 5:21, em uma live, renova os nossos dias como dantes, que Deus fala. E dantes é diferente de antes. Eu não quero voltar como anteriormente, como antes. Eu quero voltar como dantes. Dantes, quando nós chegávamos meia hora antes do culto, dobrávamos os joelhos, só levantávamos quando o pastor pegava o microfone. Os bancos e as cadeiras estavam molhadas, porque nós sabíamos orar. Antes, quando nós chegávamos na igreja, fixávamos com reverência, e adorávamos e glorificávamos, não ficávamos passeando, nem mexendo no celular. Quando terminava o culto, pastor Diego, o comentário na portaria não era onde é que nós vamos comer o sushi, o pastel e a pizza. Nós passávamos a noite toda ruminando a palavra que foi pregada e falando que culto maravilhoso. Deus falou aos nossos corações. E quando falava de uma maneira mais forte, nem queríamos comer nada. Íamos para casa e começávamos a orar e buscar o Senhor em sua misericórdia. Dantes, eu quero ser como Dantes, para não me prender a vaidades, para não me prender ao narcisismo religioso, que a gente vê muito, mas sim fazer a obra para a glória de Deus, verdadeiramente. É ter cuidado também, eu falei aqui de lives mundanas, mas recentemente a gente vê lives de pessoas que não sabem fazer um trilho, uma escolha, de uma cantora de CDs gospel, que nas suas lives ela canta as músicas gospel e as músicas mundanas, e diz que é normal. Isso é relativizar o pecado, relativizar. Aonde há igrejas também inclusivas que pregam sobre a distorção da sexualidade, né? Da mesma forma. E muitas pessoas estão engolindo isso de uma maneira fácil.
Então nós temos que ter muito cuidado. Versículo 39 diz, Jesus, examinar as Escrituras. Está faltando esse exame. Está faltando esta entrega para a palavra de Deus. Estamos com as águas ainda nos arteiros, nos tornozelos, e não queremos avançar por joelhos, por ombros, e mergulhar nesse oceano. Está faltando temor e tremor das nossas vidas. Está faltando compromisso. Está faltando fidelidade. É isso que gera essa relativização e é aceito tudo na igreja. Deus aceita a todos, mas Ele não aceita tudo. A Bíblia pode ter 20 constais, mas você não pode permanecer como você está. Você tem que buscar a transformação. E a mensagem não relativizada, ela gera esse confronto. Como Paulo gerou um confronto aqui na igreja de Corinto. Temos que ir para um confronto de uma maneira simples, não precisa enfeitar. Eu vejo, pastor Diego, que através desse período que nós estamos passando, nós vamos valorizar mais a simplicidade do Evangelho. Nós vamos voltar aí para a igreja e não fazer acepção de cultos, nem de festividade. Eu não vou para a igreja porque o cantor famoso vai lá, ou o pastor famoso. Eu vou para a igreja para adorar o Senhor. Quando eu só vou para a igreja, escolho um culto tal para ir, desprezo o culto de oração, escola dominical, desprezo a vigília, o culto de ensino, ou então só vou para a igreja no período de Santa Ceia, ou então quando vai um cantor de fora, eu estou relativizando. Eu não tenho que estar na igreja por quem está conduzindo o trabalho da igreja. Eu tenho que estar na igreja por aquele que morreu para mim, por mim, na cruz do Calvário e derramou o seu sangue, que é Jesus Cristo. Glória. E quem esteja lá, eu tenho que estar na igreja por Cristo Jesus, para adorá-lo, porque o que nós estamos vivendo aqui ainda é por figuras, como o Antigo Testamento também é por figuras. Nós estamos em peregrinação. Nós estamos ainda vendo o que é por espelho, mas um dia veremos a revelação total, no novo céu e na nova terra. Enquanto estamos aqui por figuras, vamos passar por tentações, por provações, por angústias. Nós vamos passar por perseguições. Nós vamos passar por incentivos de desavenças. Temos que fugir disso. Essa pandemia quebrou tudo, mesmo. Quebrou as vaidades. Não tem mais placa de igreja, não tem denominação. E assim será no céu. As denominações, hoje, com todo respeito, a todas as denominações e todas as correntes teológicas só estavam gerando confusões. A mensagem do Evangelho é simples: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Não precisa de tanto conteúdo, precisa-se do feijão com arroz e da simplicidade da mensagem da cruz. Havia uma divisão, havia impedimentos, havia igrejas pregando até que você não poderia cumprimentar e visitar um irmão porque era de outra igreja. Havia uma repartição. E a gente vê que essa desunidade assolou o nosso país. Nós estamos partidos na política, na sociedade, é briga. Aonde numa pandemia era para gerar a unidade, está gerando uma desunião. E a situação só está se agravando. É questão de direita, é questão de esquerda. E no Evangelho não tem nada disso. O Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, mas quando nós nos dispomos a fazer a sua vontade, precisa-se ser removidas as pedras que têm causado essa relativização. Quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, eu vou encerrar aqui minha fala, e disseram para ele: já faz 4 dias, cheira mal. Jesus olha para Marta e diz: eu já te disse que se tu crer, tu verás a glória de Deus. Tirai a pedra. Eu pergunto para ti, Diego, Jesus tinha ou não tinha poder de tirar aquela pedra? Tinha. Por que ele mandou tirar a pedra? Uma atitude, né? Esperando uma atitude. Porque o tirar da pedra é possível a nós. A nossa parte é possível a nós. Jesus diz assim: tirai a pedra. Agora,
ressuscitar um defunto depois de 4 dias enterrado, só Jesus podia fazer. Então Glória. Jesus está falando assim, façam a parte de vocês, que aonde vocês vão alcançar, quem faz sou eu. Então a pedra hoje são as pedras da relativização, da resolução, das portas abertas para o pecado. Eis que estou à porta e bato, mas Jesus só entra se a gente abrir. Não é assim? Se você abrir, é a condicionante. Se você abrir, eu entro. Nós não podemos querer entrar na onda do evangelho meia boca, de servir a 2 senhores, e como o povo de Israel estava vivendo lá no livro de Reis. Elias chama para o desafio e diz, como é? Vocês vão continuar cocheando? Se Baal é o Deus de vocês, ok. Se é o Deus de Israel, sirvais a ele. Agora, vocês não podem ficar querendo servir a Deus e servir ao mundo. Querendo ouvir louvores e colocar versículos bíblicos e, ao mesmo tempo, ficar ouvindo louvores do mundo com inclinação à amante, à adultério, à prostituição e, ao mesmo tempo, querer servir a Deus. Ou serve a ele ou não, Jesus, ou serve a mim ou a Mamon. Vocês têm que fazer a escolha de vocês, não tem como servir os dois. Agora, eu lhe garanto, pela Bíblia Sagrada, pela Palavra de Deus, que o nosso Deus é o único verdadeiro. É o que emana fogo do céu. É o único Deus vivo, que não precisa ser carregado, nem idolatrado. Ele nos carrega nos seus próprios braços. Então eu vejo, Diego, que há um perigo enorme quando relativizo esse pecado, quando quero encontrar brecha para abrir esse precedente para o pecado. Eu preciso urgentemente tomar essa mensagem, não de uma maneira bitolada, de uma maneira radical, mas de uma maneira formosa e graciosa, mas que gere o arrependimento e a compungão do meu coração. Preciso fugir do emocionalismo e buscar o quebrantamento. Preciso fugir do mimimi e buscar a contrição da alma. Eu preciso voltar a chorar, mas não chorar como Esaú, que mesmo com choro, ele era um devasso e Deus não viu as lágrimas dele. Preciso chorar como o rei Ezequias. Preciso chorar como Pedro, amargamente, quando ele negou Jesus e ali ele estava num arrependimento. Preciso chorar como Paulo, que os olhos encham de escama, para depois que essas escamas caiam e eu veja verdadeiramente que é Cristo Senhor. Preciso orar como o salmista do Salmo 126, andando, chorando e plantando a semente, porque há uma promessa, porque sem dúvida voltarei e colherei os meus molhos com alegria. A Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles que choram, porque estes serão consolados. Nesse período nós estamos vivendo um momento de choro. Eu perdi um amigo do campo nosso de Brenda, supervisor do nosso ministério, estava supervisionando da Merchan, foi acometido por esse vírus. O Senhor o recolheu. Eu já chorei por ele, pela família. Chorai com os que choram, Romanos 12:15. Mas também eu tenho várias pessoas que se recuperaram. Nós vamos ter que ter um discernimento na nossa mente. De saber chorar com os que choram, mas também de se alegrar com os que se alegram. Está invertido hoje. Às vezes, nós encontramos as pessoas chorando porque os outros estão alegres. E rindo porque os outros estão chorando. Isso é relativizar. Esse momento é um momento que Deus chamou a igreja para um isolamento, para buscar uma profundidade e realmente saber o que é ser Deus. E a obra de Deus é coletiva, não é repartida. Quando Deus chamou José, ele disse assim: o sonho é coletivo. Por que José passou 2 anos na cadeia após a saída do copeiro? Porque Deus estava trabalhando José. Quando o copeiro saiu, José disse assim: lembra-te de mim quando estiver diante de Faraó. E não é lembrar-te de mim. Quando José foi colocado diante de Faraó, Faraó olhou para ele e era o teste de Deus.
É tu que revela o sonho? Ele disse, eu não, mas eu tenho um Deus e ele revela. Deixa eu falar ali com ele. E o que José fez, usado por Deus, foi para salvar uma nação. E é dessa forma. Como é que é para ser a igreja pós-pandemia? Uma igreja que sirva verdadeiramente a Deus. Não é uma unidade com aquelas que pregam Baal, uma relativização. Mas se unam sem as suas placas, somente a Cristo e a este crucificado e a mensagem da cruz. Então, Diego, esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Nós não podemos ser participantes de duas mesas, a mesa do Senhor e a mesa dos demônios. Não tem como. Isto é relativizado. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos acalentar o pecado no nosso coração. É Lutero que diz que você não pode impedir que um passarinho sobrevoe a sua cabeça, mas você pode impedir que ele passe um linho na sua cabeça. Isso daí você pode impedir. Deus abençoe sua vida, aos irmãos aí que participaram. Eu espero que Deus possa ter nos edificado, nos colocado diante desta mensagem que gera transformação. Não podemos Quero agradecer mais uma vez por ter sido um instrumento para as nossas vidas. E eu creio em nome de Jesus que quando tudo isso passar, nós vamos ter a oportunidade de tê-lo aqui conosco na congregação, nossa humilde congregação aqui. E eu gostaria que nos desse a bênção completa, orasse por nós, encerrando aí esse momento ímpar na presença de Deus. Muito obrigado, pastor. Que Deus continue conservando a sua vida, a sua intimidade com Deus, que isso nos inspira a olharmos à frente, a olharmos sabermos que no meu evangelho ainda existem homens temente a Deus e que servem ao Senhor verdadeiramente. Que Deus abençoe a sua vida. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, quero te agradecer por este momento e abençoar, Senhor, a vida dos teus servos, a vida do pastor Diego, da sua família. Guarda o teu filho, Senhor, livra de todo mal, como também a todos os irmãos e familiares que estão aqui. Senhor, pelos profissionais da saúde, por aqueles que estão na linha de batalha. Ó Deus, eu te oro, Senhor, por aqueles que nesse momento estão enlutados, perderam seus entes queridos. Que teu Espírito Santo leve a mim o consolo. Eu te oro por aqueles que estão hospitalizados, Senhor, que carecem do fôlego, que carecem dos pulmões renovados. Cessa as febres, ó Deus, cessa tudo, ó Pai, e coloca, Senhor, diante deles a restauração. Te oro pela ciência, pelos cientistas, para que esta vacina, Senhor, seja descoberta e que haja, Senhor, na nossa vida, verdadeiramente, ó Pai, uma transformação e que possamos sair, Senhor, não como antes, mas como dantes, transformados. Ó Deus, te oro pelos governantes do nosso estado, do nosso país, para que haja uma unidade, Senhor, entre os mesmos, que a corrupção não prevaleça e que eles sejam, Senhor, orientados por temente a ti. Desfaz, Senhor, toda a malignidade. Nós entregamos, ó Pai, os governantes em tuas mãos. Faz um rebuliço no nosso país. Estão sujeitos à tua vontade e à tua vontade nós queremos obedecer e estamos preparados para mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pastorzão. Até outra oportunidade. Um abraço. Deus abençoe.